Vamos trabalhar, vamos dedicar este tempo a Jesus, para Jesus. Vamos dedicar este tempo ao nosso Pai Todo-Poderoso, usando deste tempo para adorá-lo, para engrandecer, proclamar, exaltar, apesar de tudo isso que o mundo vai jogando sobre cada um de nós. Às vezes nós temos um fardo pesado para carregar. Mas eu creio nas palavras do Senhor quando Ele diz que Ele não nos dá peso, carga maior do que aquela que a gente pode carregar. Então eu creio que se temos um peso ou vários e está difícil, o Senhor vai nos ajudar a carregar este peso. E quem sabe se Ele até não carrega grande parte do percurso, esse peso por cada um de nós. E nós queremos, Senhor, te agradecer, te glorificar, queremos te exaltar, te bendizer nesta manhã, dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, dizer que confiamos em ti, confiamos na sua bondade, confiamos que o Senhor é longânimo, confiamos que o Senhor nos ajuda, resolve até algumas questões por nós, mesmo quando nós somos os motivos dessas questões, mesmo quando nós fomos os criadores, os geradores dos problemas que hoje temos. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. Abre o nosso entendimento. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria. Graça e sabedoria, Senhor, é suficiente para que não nos iludam, não nos enrolem. Ajuda-nos, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta manhã, nosso culto a Ti. Culto em espírito e em verdade. Culto racional. Sabemos exatamente o que estamos fazendo. Não estamos tomados por entidade nenhuma. Estamos aqui porque queremos adorá-lo. Este é o único motivo por estarmos aqui. Prestar ao Senhor uma adoração e um culto como igreja. E eu oro assim no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, ontem eu recebi uma pergunta do Maurício. Eu não conheço o Maurício, não conheço ele pessoalmente. Acho que é a primeira pergunta dele que eu recebi ali pelo nosso grupo, né? E o Maurício perguntou sobre o batismo. E aí eu fiquei pensando, né, que algumas pessoas devem ter dúvidas, como o Maurício apresentou ontem. Então a gente precisa
esclarecer essas dúvidas, né? Outro dia eu contei para vocês que eu estava conversando com uma pessoa, acho que foi semana passada, né? Foi quarta-feira passada, se não me engano. E esta pessoa falou que só se batizaria quando o Espírito Santo tirasse dele algumas coisas que ele faz. E aí eu disse para ele, olha, o Espírito Santo não vai tirar nada de você. Porque ele disse quais eram as coisas que ele fazia. Eu falei, isso tudo que você faz aí, é você que tem que tirar de você. Né? Tem pessoas que mentem para a gente. Mentem, a gente sabe que está mentindo e muitas vezes a gente até deixa para lá, sabe? Então, não é o Espírito Santo que tira a mentira de você. É você que tem que criar vergonha na cara e parar de mentir. O Espírito Santo não vai, cada vez que você for mentir, fechar a tua boca. Porque mentira passa a ser um hábito. O sujeito mente hoje, mente amanhã, tudo é hábito. Tudo é hábito. Quem come muito fica com o estômago dilatado e vai comer muito, cada vez mais, porque o estômago vai aumentando. Um hábito. Tudo é hábito. Mentir também passa a ser hábito. A pessoa pega a mentira e resolveu um dia um problema com uma mentira, amanhã vai resolver outro problema com outra mentira. E chega um dia que ele já começa a acreditar na mentira que ele conta. Aquilo que ele conta já passa a ser verdade na cabeça dele. É mentira, mas ele vê aquilo como verdade. Então eu fiquei pensando ontem na pergunta do Maurício e resolvi hoje falar sobre o batismo. Né? Porque não existe essa história, sabe? Eu só vou me batizar quando eu deixar de fazer isso ou quando Deus tirar esse hábito de mim. Mas olha, o cidadão, ou cidadã, Deus não vai tirar hábito nenhum de você. Isso é você está dizendo que espera Deus tirar isso de você porque você sabe que isso está errado, que não pode ser feito. Então tire isso de você. Você está pensando que Deus é o quê? Que você é um rei, que você tem os seus serviçais, que toda manhã vem colocar roupa em você só levanta o braço assim, enfia a roupa. À noite você só estica o braço, os serviçais tiram a roupa. Não é assim, não. Se está errado, se corrige. A gente precisa se corrigir. Isso faz parte do crescimento espiritual de cada um de nós. E nos corrigirmos ou corrigirmos a nós mesmos é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não adianta ficar ouvindo a palavra todo dia ou ouvir a palavra quando está com problema, né? Com o dia que está com problema, nós vamos participar lá. Eu vou lá, vou participar do culto pela internet, porque aí eu nem preciso ir para lugar nenhum, é pela internet. E Deus, como eu vou participar do culto, Deus vai ficar com dó de mim e Deus vai resolver as coisas erradas que eu faço. Não é assim que funciona. Se você pensa que é assim, pode sentar e esperar sentado, porque vai cansar de esperar. Não é participando do culto que Deus resolve as suas questões. A gente participa do culto porque
A gente faz o culto, participa do culto, porque nós amamos a Deus. Nós reconhecemos Deus na nossa vida. Isso é culto. Não é, eu vou lá porque Deus vai resolver o meu problema. Não, você está enganado, completamente enganado. A gente não deve procurar a Deus só quando nós temos um problema. A nossa procura a Deus, procura aqui no sentido de estar sempre em contato com Deus, isso é diário, isso é toda hora. Toda hora. Tendo o que fazer ou não tendo o que fazer. Eu sei que tem gente que só vai atrás de Deus quando a coisa está feia. Quando a gente diz assim, né, popularmente, hoje já nem se fala mais isso, mas eu ainda tenho alguns hábitos, né? A vaca vai para o brejo. Então tem gente que só procura Deus quando a vaca vai para o brejo. Ai, Senhor, me ajuda a desatolar a vaca, porque a vaca... Aí não adianta. Não que Deus não possa fazê-lo, mas Deus quer você sempre em contato com Ele. Você não tem contato com seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa todo dia, ou é esporadicamente? Não, não é todo dia. Imagina com Deus. Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre batismo. Batismo é para quem crer em Jesus. E eu vou explicar o que é esse crer em Jesus hoje também. Porque crer em Jesus até o diabo crê. Então, nós precisamos entender o que é crer. Eu vou explicar. Mas o batismo é sempre por imersão. Porque a própria palavra batismo, que é uma palavra que vem do grego, tudo que está aqui na Bíblia, ou vem do hebraico, um pouquinho do aramaico, e a grande parte do Novo Testamento no grego. O Velho Testamento em hebraico, umas coisinhas em aramaico. No Novo Testamento é todo no grego. Para ficar simples a coisa, é todo no grego. Então, quando a gente fala em uma palavra grega, eu estou dizendo que o que quer dizer no grego. Batismo no grego quer dizer mergulhar, imergir, colocar para dentro da água. Por causa disso que o batismo não pode ser aquele borrifar água, né? Que num português mais bonito chama-se de aspersão. Já vamos esclarecer como faz a Igreja Católica. Batismo não pode ser assim. Batismo tem que ser por imersão, porque a palavra batismo quer dizer imergir, mergulhar, afundar para dentro da água. E o homem sempre inventa moda, né? Aí surgiu o batismo por aspersão, tem o batismo por ablução. Que nome estranho, né? Você sabe o que quer dizer ablução? É banho. No batismo o sujeito não toma banho lá. Ele é imerso e depois submerso, para representar, identificar aquela pessoa que está sendo batizada com Cristo. A imersão é a morte e a submersão é a ressurreição. Por causa disso que a gente pratica o batismo bíblico.
um faz o que quer, né, Getúlio? A gente, né? Mas o batismo, a palavra batismo é imergir. Entendeu? O sujeito quer jogar água lá. Tem uns agora que usam até aqueles borrifadorzinhos, sabe? Espirra água. Isso não é batismo. Isso não é batismo. Ninguém morre com aquilo. Então tem que afundar o sujeito lá mesmo. E aí levanta ele. E isso tudo a gente lê na Bíblia. Isso tudo não é, sabe? Mas é tradicional. Não tem esse papo. Isso está escrito na Bíblia. Se você for ler lá Atos capítulo 8, versículo 38 e 39, o que você vai ler? Você vai ler sobre Filipe e o eunuco. Né? O negócio aqui hoje está estranho, gente. Já demorou para ligar aqui. Sei lá. Bom, tudo bem. Pode até, você que está aí pelos aplicativos, sabe? Pode até parar tudo aí de repente, porque sei lá o que está rolando aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então, se você for ler Atos 8, 38 e 39, você vai ler sobre Filipe e o eunuco, né? O eunuco estava viajando. Se ele estava viajando, ele estava levando água potável, porque não tem água naquela região. Não tinha, né? E você vê que Filipe, então, poderia ter batizado o eunuco por aspersão, pegava lá um pouquinho de água e jogava lá no eunuco. Ele não fez isso. Ele foi procurar. Olha lá. Acabei de falar um negócio aqui, aconteceu, né? Pagou tudo, pois muito bem, vamos ver se vai religar, não vou esquentar a cabeça. Então, ele foi procurar um lugar para imergir o eunuco, né? E João Batista, por exemplo, quando batizou Jesus, ele se utilizou do Rio Jordão, né? Depois começaram a batizar em Enon, que era perto de Salim, né? E você vê que, você lê em João capítulo 3, versículo 23, você lê lá, porque havia ali muitas águas. Por que precisava de muitas águas para batizar? Porque era um mergulhar, entendeu? Então, é necessário que o batismo seja bíblico. Batismo bíblico é por imersão. Mas tal igreja faz assim. Isso é problema deles. Eu estou me baseando na Bíblia. Eles querem fazer do jeito deles lá, que façam. Que façam. Não vou. Sabe, está errado, pronto, acabou. Né? E é necessário que alguém batize. Não existe o eu vou me auto-batizar. Eu vou afundar na água. Não. O batismo bíblico sempre foi feito com alguém batizando, né? Se a gente lê Mateus capítulo 28, versículo 19, o que a gente vai ler? A gente vai ler: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém sempre realizou o batismo. Jesus mandou os seus discípulos, né, batizar, pregar o Evangelho. Aqueles que acreditam se batizam. E sempre tem alguém que tem autoridade para batizar, né?
Peraí, gente, só um instantinho, viu? Antes que eu... Vou esquentar a cabeça com isso daí, não só vou ficar louco. Né? Paulo, por exemplo, não foi um sujeito que batizou muito, não. Paulo disse aos coríntios que não havia batizado quase ninguém entre eles. Né? Não batizou muito. Provavelmente, não se pode afirmar isso, mas ele tenha passado esta incumbência para outros cooperadores dele, que não eram pastores, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é Atos 2,38, é uma passagem que lança por terra esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Né? Porque a Bíblia, aqui Atos 2,28, diz: você é batizado e recebe o dom do Espírito Santo. Entendeu? Então, quando Jesus citou o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo, ele estava também dizendo que em nome deles é que deveria ser praticado o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? É assim, é coisa simples, não tem muita dificuldade. É não querer inventar. Quando uma pessoa é salva, Mário, não acho que deve ser feito curso para batismo. Eu não acho. Existem pastores que fazem isso. Existem pastores que fazem isso. Fazem um curso. E por que eu sou contrário a isso? Porque a Bíblia não fala que tem que fazer. A gente tem que pregar o Evangelho para a pessoa. A pessoa creu. Você crê que você é um pecador e precisa de arrependimento e de um Salvador? Eu creio. Né? Então, o Salvador é Jesus. Você crê nisso, que só há um Salvador? Jesus Cristo, ele é seu, ele é universal, quer dizer, ele é de todos. Ele é intransferível. Eu não posso transferir a salvação de outro para mim. Né? Porque a salvação é pessoal. Você crê nisso? Eu creio. Você quer ser batizado? Eu quero. Também aqui. E vamos batizar. Eu creio que é assim. Existem outras pessoas que gostam de fazer um curso. Talvez, eu não sei, esse curso seja para aprimorar a proclamação do Evangelho. Está errado? Não vou dizer que está errado. Cada um é cada um, né? Mas eu creio que o Evangelho é isso daí. A gente prega, proclama, e aqueles que aceitam, né, recebem o batismo. Porque quando uma pessoa é salva, ela é salva pela fé em Jesus, pelo nome de Jesus. Quando diz o nome, está dizendo pela fé em Jesus, Atos 4,12. Mas isso não quer dizer absolutamente, olha, veja bem, né? A pergunta era assim, batiza em nome de Jesus, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente pode entender de tudo isso é o seguinte, que a gente não consegue separar o Filho do Pai, o Pai do Filho, o Filho do Espírito Santo, o Espírito Santo do Pai, do Filho. Não há separação, porque é uma pessoa, é o Deus, é um só Deus.
A gente não precisa entrar nessa questão tão técnica da coisa, né? Então, mesmo que você batize em nome de Jesus, não quer dizer que não esteja envolvido aí o Pai e o Espírito Santo. Da mesma forma, quando a gente ora pelos enfermos, a gente faz isso em nome de Jesus, não é? Isso não quer dizer que não está envolvido o Espírito Santo de Deus aí. Claro que não. Não é? A gente precisa entender essas coisas assim. Isso não quer dizer que não está envolvido o Pai e o Filho, porque eu estou orando em nome de Jesus. Olha, eu estou orando em nome de Jesus, mas o Pai e o Filho estão envolvidos. Eu preciso agora correr para cá para ver a hora. É isso que eu fico mexendo aqui, tá? Então, quando uma pessoa é salva, ela é salva em nome de Jesus. Quando oramos em nome de Jesus, está lá João 16, 23, 24. Mas a gente não pode esquecer que esse em nome de Jesus está envolvido o Pai e o Espírito Santo de Deus. Não pode esquecer essas coisas. Quando isso que eu digo, olha, sempre digo isso, não se esqueça do que você já leu, que você está lendo, e tem coisa para você ler também, não se esqueça. E o batismo não é uma ordem humana. Jesus deixou 2 ordenanças para nós, 2 só. A primeira delas é o batismo. A segunda ordenança é a ceia. Então o batismo é uma ordenança para todo aquele que nele crê. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas ele só batiza em nome de Jesus, aquele lugar lá só batiza em nome de Jesus. Mas não existe separação de Jesus, Pai e Filho. Jesus não é Deus? É ou não é? O Espírito Santo não é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. E Deus não é Deus. Não são 3, é um só. Mas e a Trindade? A Trindade é para nós entendermos os ministérios, os trabalhos, entendeu? E o batismo, querido irmão e querida irmã, se você não se batizou ainda, você precisa se batizar, viu? Precisa se batizar. Porque o batismo é para todo cristão. Todo cristão precisa se batizar. Precisa se batizar. Porque isso diz, olha, eu creio em ti, Senhor. O batismo não salva ninguém. Ninguém é salvo porque, ele já é batizado. Sim, e daí? Isso não quer dizer que ele seja salvo, porque não é o batismo que salva, mas todo salvo quer ser batizado. O batismo, a gente chama assim de o selo da justiça que vem pela fé. Disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Não é quem não se batiza, é quem não crê. As pessoas leem aqui e entendem errado. Não, quem não se batiza, porque é só quem crê. Sim, quem crê quer ser batizado. Agora, quem não crê, nem salvo é. Pode até se batizar o que não crê, mas não é salvo. E este é um dos motivos, presta atenção nisso, porque nós não batizamos criança. Exatamente. Essa passagem aqui escreve muito bem.
não batizamos e não validamos o batismo de criança. Por quê? Porque é necessário, primeiro, crer e então se batizar. Uma criança não tem, na grande maioria das vezes, o entendimento. Ela pode dizer, eu creio, não sei o quê, pode ter aqueles trejeitos que creem, tudo, mas ela não tem capacidade, não tem desenvolvimento ainda para crer. Por causa disso que a gente não batiza a criança. A gente só batiza a pessoa quando ela pode crer e confessar a fé dela, quer dizer, quando ela já sabe o que ela está falando e ela pode arcar pelas mentiras que ela vem a contar. Porque se você mentir que você crê e for batizado, o problema é seu. Se você quer tomar a ceia em pecado, o problema é seu. Como é que nós vamos fazer isso com uma criança, gente? Pensa bem. É só por isso que a gente não batiza a criança, porque precisa crer. E precisa, não é crer porque o pai crê, a mãe crê, o vizinho crê, o tio crê. É crer porque crê mesmo. Então espera a criança crescer, ter a idade já em que ela é responsável, tem entendimento perfeito, né? Aí batiza. Ah, mas e se a criança... Deus não é injusto. E o batismo, por causa disso que o batismo não salva. Pessoa que morre sem batismo, está lá no hospital, à beira da morte, fala para um parente, me traz alguém aqui que eu quero entregar minha vida para Jesus. Como é que você vai batizar o sujeito que está, nas últimas lá? Não tem jeito. Ele vai confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele e vai morrer salvo. Não é porque não foi batizado. Você está entendendo isso? Eu não sei. Está claro isso na sua mente? Porque o ladrão lá na cruz, junto com Jesus, também não foi batizado. Ele foi batizado? Claro que não, ele estava na cruz. Aí Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo. Está salvo, você está salvo. Entende? Ninguém é batizado para ser salvo, mas todo salvo quer ser batizado, porque é uma declaração pública. Além de tudo isso, é uma declaração pública da nossa fé. Agora, o sujeito que se batiza, ele precisa colocar algumas coisas de lado na vida dele, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, acho que não precisa dar dois, e também o tempo... Essa máquina foi enroscar aqui bem na hora, mas agora voltou, aí é uma infeliz mesmo, viu? Bom, enfim, o sujeito está morando lá com a mulher já faz 30 anos. Os dois se batizaram, mas vocês não podem continuar no pecado, não pode. Aí vira, normalmente, a irmã, né? Quando eu falo isso, sempre tem uma irmã que manda um recado lá para mim, assim, pastor, o meu marido não quer se casar, ele diz que não precisa. Olha, eu falo umas coisas, às vezes, acho que eu vou muito no limite, sabe? Mas não deixa de ser verdade, porque eu vou no limite. Quem não se casa são os animais se juntam. Os animais se juntam. O ser humano conhece, vai, não sei o quê, namora, se casa. Animal não. O animal vê uma fêmea, ele quer copular com ela para
prosseguir a raça. Nós não. Precisa casar. Porque está 30 anos em pecado. Anos, nós estamos aqui, ele não quer casar, ele diz que não precisa. Então, e aí também, eu não vou dizer irmã, a outra parte sempre aceita, né? A mulher diz que não quer casar. A gente aceita, né? Não pode aceitar. Olha aqui, por que você não quer casar? Não precisa casar de véu, grinalda, vestido branco, essas bobagens, não é isso. Entendeu? É pedir perdão para Deus pelos anos que vocês viveram em pecado. Porque, pensa cá comigo, isso eu falo até para parente, hein? E alguns não gostam, claro. Mas se você não é casado e tem um filho ou uma filha, você tem um filho bastardo. E a gente não é animal, né? Porque não dá para comparar um ser humano com um animal. Você sabe qual a diferença básica entre um ser humano e um boi? Qual é a diferença? O que difere você? Aonde começa a diferença entre você, entre eu, não vou nem falar de mim. Aonde começa a diferença entre eu e um boi? Você sabe? É que você pensa e o boi não pensa. Você pensa sobre você consegue raciocinar sobre você mesmo. O boi não. O boi não. Essa é a diferença básica. O ser humano consegue pensar sobre ele próprio. Os animais não. E se for casado só no cartório? Está casado. Está casado. Na lei dos homens, aonde acontece o casamento? No cartório. Ninguém está dizendo que tem que chamar o pastor e o pastor. Não, não. É oficializar a coisa, deixar a coisa legal. Como é que um casal está legalmente casado? Se você morrer, para quem vai ficar o que você tem? Para quem fica a herança do que morreu? É no cartório, é lá que dá a certidão de casamento. Se já casou no cartório, está casado. Está casado. Agora, você quer fazer uma cerimônia religiosa? Aí é problema seu. Mas não há necessidade. Como não há necessidade de levar o filho lá para o pastor apresentar? Isso é uma tradição judaica, não tem nada a ver com o cristianismo. Ah, mas Jesus foi apresentar. Claro, Jesus era um judeu. Estava cumprindo a tradição judaica. Como é que ele é filho seu? Certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Cartório. Entendeu? Aí você tá aquele negócio de relação estável, aí vai ter que entrar com advogado, para provar. Você tem a sua certidão de casamento, acabou o problema. Você está legalmente casado perante Deus também. Né?
Então, se você vai se batizar, coloque em dia a sua vida, acerta, porque o batismo é uma identificação com Cristo. Batismo é identificação com Cristo. Como é que você vai se identificar com Cristo, sendo que você está em fornicação ou adultério? Não tem jeito. Você entendeu um pouco mais sobre o batismo? De repente não entendeu tudo, mas um pouquinho mais eu tenho certeza que você entendeu, né? Se não, eu estou à disposição para responder perguntas. Às vezes eu sempre respondo por escrito, né? E tem coisas que tem que, né, um livro, então eu vou reduzindo. Eu respondo, às vezes secamente, né? Coloco lá, leia tal passagem, pronto, aí vai resolver para a pessoa, tá bom? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que tudo que foi dito aqui hoje seja para a glória do Senhor e crescimento nosso na graça e no conhecimento do Senhor. Continua, Deus amado, falando conosco. Continua nos fortalecendo. Continua, Senhor, nos ajudando a vivermos cada dia e cada vez mais o verdadeiro cristianismo. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.